Os cinemas japoneses já estão entrando em contagem regressiva para a chegada do seu próximo grande sucesso da Toho, Godzilla Minus One. Pois é isso mesmo. Enquanto os fãs do Monsterverse estão aguardando ansiosamente por Godzilla e Kong, o Novo Império, no ano que vem, podemos acompanhar a versão japonesa do Rei dos Monstros no que parece ser um remake da sua história original. Por conta disso, existe uma certa dúvida sobre a respiração atômica do Gojira, que é a marca registrada de quase todos os filmes da franquia. A gente não teve nada sobre isso nos trailers lançados de Minus One, mas agora uma nova imagem que foi divulgada acaba mostrando o Godzilla utilizando o seu sopro atômico. Se prepara porque nesse vídeo de hoje a gente vai mostrar pra você essas fotos e entender um pouquinho melhor sobre esses poderes que serão utilizados pelo Godzilla Minus One. Será que eles são mais poderosos do que aqueles que a gente viu lá do Monsterverse? A gente já vai falar mais sobre isso, então já chega nesse vídeo deixando seu like e se inscreve aqui no canal se por acaso essa for sua primeira vez aqui. Eu sou Eric Brelaz e vamos juntos para mais um vídeo. Não tem como pensar no Godzilla e não lembrar logo de cara da sua principal arma contra os seus adversários. E sim, é claro que eu tô me referindo a ela, a sua icônica respiração atômica. Essa rajada de energia que sai direto da garganta do Rei dos Monstros já foi mostrada de diversas formas nesses mais de 30 filmes feitos com a presença do Gojira. Desde quando o cinema ainda era preto e branco, a gente já podia ver aquele sopro devastador do lagartão. Só que com o passar dos anos, e logicamente com a evolução do cinema, descobrimos que aquele sopro atômico tinha como característica a coloração azul. Mas tudo bem que é bem verdade que isso não é obrigatório para todos os filmes do Godzilla. Já tivemos a versão do Gojira na qual o sopro atômico era de uma cor completamente diferente. Um belo de um exemplo disso foi no último filme lançado pela Toho, que foi em 2016 com o título Shin Godzilla. Nele a gente pôde ver uma criatura desconhecida emergindo dos oceanos e aterrorizando as cidades japonesas. Só que o interessante dessa história é que o lagarto gigante passa por algumas transformações ao longo desse filme. Ele primeiro surge como uma criatura estranha que caminha sobre 4 patas e mais pro final do filme a gente viu ele evoluindo pro Godzilla mais próximo do que a gente está acostumado. Ainda assim podemos notar várias diferenças entre o Shin Godzilla e suas outras versões cinematográficas. A principal delas é justamente a cor da sua energia e consequentemente a do seu sopro atômico. Ao invés do azul, esse Gojira ele possui uma coloração lilás dentro de si. Mas não apenas isso, mas a sua respiração atômica também é uma das mais poderosas e mais bem feita dos filmes da Toho. Não é à toa que Shin Godzilla está entre os 4 filmes do Lagartão com a melhor avaliação lá no Rotten Tomatoes. Além disso, ele também alcançou uma arrecadação de 78 milhões de dólares com um orçamento de apenas 15 milhões. Ou seja, esse último filme do Gojira lançado pela Toho conseguiu render 5 vezes o seu valor de custo. São números excelentes para uma produção japonesa que apresentou uma versão alternativa do Rei dos Monstros. Mas, apesar disso, pessoal, demorou bastante tempo pra gente ter um novo filme japonês do Godzilla sendo lançado. Mesmo com o sucesso que Shin Godzilla foi, os fãs tiveram que esperar de 2016 até o ano que estamos hoje para ver a Toho trazer novamente uma história da sua principal estrela. Mas de qualquer forma, esse momento enfim chegou e em 3 de novembro de 2023 chega aos cinemas japoneses Godzilla Minus One. Vale lembrar que esse filme também está marcado para estrear nos Estados Unidos, mas apenas no dia 1º de dezembro. No caso dos cinemas brasileiros, infelizmente a gente não tem nenhuma data confirmada. Se eu não me engano, eu já até trouxe alguns vídeos aqui no canal trazendo algumas informações sobre o Minus One com base no que já foi divulgado. Então depois dá uma conferida no card que está aparecendo aqui em cima, se por acaso você quiser saber mais detalhes sobre a trama do filme e o que vai aparecer dentro da história. Mas agora, fazendo um resumo bem rápido para vocês, Godzilla Minus One voltará para a história de origem do Rei dos Monstros, que para quem não sabe foi do período da Segunda Guerra Mundial. De acordo com os trailers e a própria sinopse, veremos um Japão completamente devastado pelas bombas jogadas em seu território. Esse então será o cenário para a chegada do impiedoso lagarto gigante que não se importa nem um pouco com o sofrimento dos japoneses, com o objetivo de reduzir o país para o estado de -1. O mais legal desse filme é justamente essa coisa de fazer o Godzilla ele voltar ao seu posto de vilão aterrorizante. É bem diferente da versão que a gente tem atualmente nos filmes americanos da Legendary. Enquanto o Rei dos Monstros que a gente está acompanhando nos últimos anos lá no Monsterverse é o protetor natural do planeta e busca enfrentar outros titãs que ameaçam o equilíbrio, esse Gojira da Toho não tá nem aí, pessoal, ele só quer destruir tudo que tem pela frente. Para quem assistiu o filme Shin Godzilla que eu mencionei agora há pouco, é basicamente a mesma coisa, pessoal. Com a diferença de que o longa que foi lançado em 2016 mostrava o Japão no tempo moderno, nos dias atuais, enquanto Minus One vai voltar para o passado, no período da Segunda Guerra Mundial. Sem falar que o próprio Gojira é diferente da versão alternativa que foi apresentada em Shin Godzilla. Essa diferença já começa na sua própria produção, já que Minus One será a primeira vez em que o lagarto gigante será feito completamente em CGI. Por mais que o Shin Godzilla tivesse um pouco de computação gráfica
prática, é lógico, né? Obviamente tem, mas ainda assim muitas cenas daquela criatura eram mostradas com efeitos práticos. E isso, querendo ou não, deixa aquelas cenas do filme com aquela cara de produção antiga que acaba envelhecendo mal. Então eu gostei bastante quando eu soube que a Toho finalmente, né, vai aderir ao CGI completo do Godzilla. Quem já assistiu ao trailer vai concordar comigo, né, que o visual do lagarto gigante, de verdade, tá incrível, pessoal. Mas uma coisa que acabou não sendo mostrada nele foi a marca registrada do lagarto atômico gigante, que é a baforada de energia que sai dentro dele. Em Shin Godzilla de 2016, a gente pôde ver que esse poder, além de mudar de cor, também sai de formas diferentes do corpo da criatura. E calma aí, antes de você pensar besteira, eu tô me referindo, na verdade, àquele momento em que o Godzilla ele se abaixa e solta vários raios de energia pelas placas dorsais em suas costas. Tudo bem que eu acho isso um pouquinho difícil de acontecer agora, né, em Godzilla Minus One. É muito mais provável que nesse filme da Toho eles queiram trazer a versão mais clássica possível do Rei dos Monstros. Justamente por se tratar de uma história de origem do Godzilla inspirada lá no seu primeiro filme lançado em 1954. Então é como se a gente estivesse vendo aquele mesmo monstro sendo apresentado pela primeira vez, só que agora, né, pessoal, nos cinemas modernos, onde tudo, né, pode ser um pouquinho maior. O próprio sopro atômico do Godzilla, ele não gerava tanto impacto assim como os efeitos daquela época. Mas em Godzilla Minus One, a coisa pode ser bem diferente, como a gente pode ver nessa imagem promocional divulgada pelo perfil Kaiju News Outlet no Twitter. Nele vemos justamente o que ficou faltando no trailer do filme, que é o brilho azul característico da energia atômica do Godzilla. Nós que já estamos acostumados a ver o Rei dos Monstros nas telonas, sabemos muito bem que quando a cauda do Godzilla ela começa a brilhar desse jeito, é porque ele está se preparando para seu icônico sopro atômico. E ó, pessoal, o mais legal dessa imagem promocional é que mesmo confirmado de que a gente vai ter a marca registrada do Godzilla aparecendo, ela ainda guarda um certo mistério de como é que vai ser esse sopro atômico. Eu gosto muito da ideia de guardar algumas coisas apenas para o filme e não ficar entregando tudo, né, nos materiais promocionais, nos trailers e tudo mais. Eu gosto muito disso. Lembrando que Shin Godzilla, a gente viu que a respiração atômica ela era diferente e muito linda, né? Então isso acaba gerando uma certa expectativa para que a gente veja isso daí nessa nova forma. E sobre o restante da imagem, não tem muito o que falar, né, pessoal? O visual desse Godzilla, ele tá de fato muito bom. Dá pra ver que a Toho ainda tenta manter fiel ao original mesmo usando o CGI. E sobre o cenário em que o Rio dos Monstros ele se encontra, é aquela coisa, né, pessoal? Todo lugar na qual ele vai estar vai ser parecido. Fazer o quê? A gente tá falando de um Japão que foi completamente bombardeado na Segunda Guerra Mundial. Então não tem como saber, né, se ele tá numa destruição que é causada pelo Godzilla ou uma destruição que foi causada pelas bombas que acabaram sendo atingidas naquela região. Ainda podemos ver algumas faíscas de fogo na imagem, o que acaba fazendo com que a gente lembra lá daquele momento do trailer, na qual uma bomba explode bem na fuça do Godzilla. Então é possível que seja nesse momento que o exército tá tentando de alguma forma derrotar o lagarto gigante. Se for o caso, faz bastante sentido que o Godzilla ele esteja preparando o seu sopro atômico logo em seguida que ele foi atingido por essa bomba. E isso acaba mostrando que esse tipo de ataque só deixa ele ainda mais poderoso e que cada bomba que o exército jogue nele vai ser uma rajada atômica como resposta do Godzilla. Resta-me saber de que forma o governo japonês vai tentar, né, parar o Godzilla. Mas isso a gente só vai saber, né, quando o Godzilla Minus One chegar nos cinemas. Mas agora é claro, pessoal, que eu quero saber de vocês. E aí, gostou de saber que teremos o sopro atômico do Godzilla aparecendo em Godzilla Minus One? Você acha que o sopro atômico dele vai ser mais poderoso do que aquele que foi apresentado lá nos filmes da Legendary? E como é que tá o seu hype para esse filme do Godzilla? Deixa todas as suas opiniões sobre isso aqui no campo dos comentários que eu quero muito saber. Muito obrigado você que assistiu esse vídeo até aqui. Não sai dele antes de deixar seu like e se inscrever no canal. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau!